Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí. Muito bom dia aos nossos amigos. Boa noite, meu Deus. A rádio. Muito boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Pra gente é um prazer estar com você mais uma noite. Todas as terças, às 20h45. Esse é o seu, é o meu, é o nosso programa Verbo da Vida. E hoje, muito bem acompanhado aqui com essas irmãs Tocha Viva no altar. Muito boa noite, Thay. Boa noite, Dina. Amém. Boa noite, povo de Deus. O nosso programa já começou e é muito bom ter você aqui com a gente. Então, desde já, vai compartilhando essa live nos grupos da família, no grupo da sua igreja, compartilhando seus status. Só não deixe de participar, tá bom? Hoje vamos falar sobre um tema poderoso, o Deus do impossível. E você, já sabe que todo nosso programa temos sorteio. E hoje temos um CD de Eliana Rodrigues. Tudo é possível ao que crê. Olha só, tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Amém. Sobre o Deus do impossível. Então, se você quer ganhar esse CD, comenta aqui embaixo no chat ou nos comentários, se você estiver nos assistindo pelo Facebook, tá bom? Eu quero esse CD e você já vai estar concorrendo. E como o pastor André falou, temos uma convidada super especial, mais conhecida como Dinamite, Dina Guedes. Boa noite, Dina. Boa noite, André. Boa noite, Tayana. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o Deus do impossível. Amém. Vamos compartilhar algo que o Senhor já colocou no nosso coração. Vamos falar acerca desse poder, desse Deus maravilhoso. Crie expectativas naquilo que o Senhor vai fazer conosco nessa noite. É isso aí. Compartilhe essa live para um número máximo de pessoas, tá certo? Estamos aqui também com Apolo Miranda, e o marido, o topado, o Editon tá aqui também, intercedendo aqui por nós, E a gente vai de historinha agora, daqui a pouco a gente volta. A gente vai de música agora e daqui a pouco a gente volta para bater um papo. Se liga no som e compartilha essa live. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou, uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou, sua palavra me ensinou que o final é bem melhor.
É isso aí, você ouviu, né? Essa canção só vai melhorar e é isso que Deus tem para sua vida, né? Para sua família. Tempos de abundância, tempos de felicidade, né? Chega de escassez, chega de falta. Esse é o Deus do impossível, ao qual nós servimos, né? O qual você serve, e saiba que você tem direitos, né? Pelo fato de servir a um Deus tão grande como esse, um Deus que pode fazer todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus. Então, junta a sua fé com aquilo que Deus tem para a sua vida, que é sucesso garantido. E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre esse Deus tão grande, tão maravilhoso, o Deus do impossível. Dina, vamos nessa. Amém, amém, queridos. Hoje nós vamos falar e eu queria já começar com um texto base, lá no livro de Mateus 17, 20, onde diz assim: Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém, queridos? Eu quero enfatizar nessa parte do versículo, onde ele diz que nada nos será impossível se tivermos uma fé como um grão de mostarda, né? Nós sabemos que o grão de mostarda ele é pequeno, né? Mas uma vez plantado, ele vai dar um fruto, ele vai dar um pé, ele vai ramificar, né? E ele vai se espalhar, né? E nós sabemos que nós podemos até iniciar, né, com uma fé e crer para coisas pequenas, mas nós não vamos ficar nessa fé de coisas pequenas, né? É uma fé inicial, é uma fé que você começa crendo para coisas pequenas, mas já chegou a hora, já chegou o momento para crermos para coisas maiores. Amém. Sabe, nada é impossível ao que crer. Amém. E na Bíblia existem vários textos. Você pode ir em Marcos 6, 23, você pode olhar em Marcos 10, 27, que depois nós vamos ler, falando sobre que não há impossível, Amém. Não existe o impossível. O impossível, ele não existe. Amém, queridos? Para Deus não há impossível, para nós que cremos na palavra de Deus também não há impossível. Amém. Né? Tem gente que associa a não há impossível, é só para Deus. Sim, queridos, nós recebemos uma medida de fé que Ele nos concedeu. E essa fé é para crer e fazer o impossível também. Amém? Nós somos os agentes carregadores do milagre. Nós somos as pessoas que vão... por intermédio das nossas vidas que o Senhor vai atuar. Amém. É por intermédio das nossas vidas que o Senhor ele vai agir na terra. Sim. Não tem uma forma de Deus aparecer se não for por intermédio de nossas vidas. Então, nós precisamos crer, ter essa convicção que o impossível ele não existe. Né? O seu sonho pode ser um sonho de uma casa própria, pode ser um sonho de ser curado de uma enfermidade, de ter sua vida transformada. Isso não é impossível. E é desejo de Deus, inclusive, que nós desfrutemos dessas impossibilidades aos olhos naturais. Né? É desejo de Deus que a gente viva, de fato, uma vida segundo aquilo que Ele já determinou para nós. Uma vida plena, uma vida perfeita, né? Porque a Bíblia diz que tudo que é respeito à piedade e à salvação foi conquistado na cruz do Calvário. Então, tudo que você precisava já foi conquistado. Amém. Nós só precisamos mesmo crer para usufruir. Amém. Não é verdade? Muito bom, isso mesmo. E a palavra de Deus diz que o justo, ele vive por fé, né? E a nossa vida, né? Ela tem a possibilidade de ir de aumento em aumento, ao ponto em que confiarmos em Deus. Né? A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, eles nunca jamais serão confundidos. Então, não estamos falando aqui que a sua vida, depois de receber Deus, depois de receber Jesus, vai se transformar em um mar de rosas. Mas estamos dizendo aqui que
a impossibilidade ela pode ser rompida através da fé em Cristo Jesus. Né? A gente vê Jesus fazendo obras e mais obras aqui na terra e ele declara algo poderoso. Ele diz, olha, vocês veem as obras que eu estou fazendo? Pois bem, eu lhes asseguro que vocês farão as mesmas obras e obras maiores ainda. Por quê? Porque servimos a um Deus vivo, a um Deus que pode fazer infinitamente mais. Por isso, eu te convido a não se atentar, né, para aquilo que você está vivendo hoje, ou para as circunstâncias que estão se levantando, que são desfavoráveis na sua vida, porque maior é o seu Deus, maior é o nosso Deus, para realizar coisas poderosas em nossas vidas. Esse Deus é o Deus do impossível, é o Deus que você serve e que nós servimos. E talvez pessoas possam estar dizendo, André, mas eu não tenho desfrutado dessas coisas, eu não tenho desfrutado de milagres, eu ando enfermo, eu ando em falta. Mas sabe, queridos, Oséias 4,6 diz que o povo de Deus está sofrendo por falta de conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, ela te revela que nada é impossível para você. Por quê? Porque você tem um Deus que pode fazer infinitamente mais. Então é necessário a gente examinar as escrituras, como Dina trouxe aqui, textos, né, e praticar e declarar essas verdades e praticar essas verdades em nossas vidas. Deus não está interessado em se você conhece de cor e salteado, como diz a história, versículos bíblicos. Ele está interessado em saber se de fato você conhece e pratica essas verdades. Talvez você não saiba nem onde está localizado na Bíblia o versículo, mas você sabe, Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outra passagem diz que o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Tem outro texto, eu não sei onde está, mas eu tenho uma convicção que Jesus Cristo, ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Então nisso traz para mim, para você, consciências e convicção de que Deus pode fazer infinitamente mais, né, daquilo que nós pedimos e pensamos. Mas de fato, queridos, é necessário a gente compreender, entender a palavra de Deus e viver essa realidade. Amém, né? E vocês falando aí, eu lembrei de algo que a gente aprende no Rema, que a fé é o braço que vai lá nas regiões celestiais e puxa aquilo que já está pronto para a nossa realidade. Amém. Sabe, quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente começa a confiar. Por quê? Porque se tem algo para Deus que é impossível, é Ele mentir. Deus, Ele não mente. Então, isso já nos dá uma base para que a gente confie no que Ele diz a nosso respeito. Amém. Ou o que Ele prometeu sobre nossas vidas, sabe? Independente de qual seja o problema que você tenha passado, entenda, existe uma solução. Amém. Por mais que para homens a gente olha assim, de fato, é algo extraordinário que precisa acontecer, é um milagre, pronto. Milagre é a oportunidade de Deus se mostrar. Amém. Então, ali, é naquele lugar onde parecia que não tem como florescer, não tem como frutificar, não tem como dar resultado nenhum. É aí que Deus chega e faz a parte dele. Sabe, quando a gente chega em uma fase na nossa vida, um momento que a gente olha assim e fala, não sei mais o que fazer. Essa é a hora que Deus age. Por quê? Porque Ele é Deus do impossível. Ele tem vontade, irmãos, de trabalhar na sua vida e na minha vida. O que a gente precisa fazer é confiar. Porque Deus, Ele age por meio da nossa fé. Sabe que a Bíblia fala, vou abrir aqui um versículo rapidamente. Estava lendo agora sobre eles. Lá em Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim se sucederá. Amém. Ou seja, se você, irmão, está tendo uma confiança ao ponto de você orar, você sabia que o ato de orar, você está mostrando a Deus que você precisa e confia nele. Amém. Então, você já está agindo em fé. Você está se rendendo àquele que pode resolver o seu problema. E ali você, depois de crer nisso e falar com Deus, creia que aconteceu. Por quê? Porque Ele não mente. Ele não falou para você ficar enganado. Ele falou para que você entenda que um dia vai acontecer. Então, não importa quanto tempo passe. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E, de fato, a gente precisa confiar no tempo de Deus. Amém. Sabe? É o tempo de Deus. E eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher sangrava há 12 anos. Gente, era 12 anos, ela perdendo as riquezas dela, ela, sabe, procurando os melhores médicos da época, investindo, talvez, em remédios, procurando pessoas para solucionar o problema dela, mas no tempo certo, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela teve uma atitude de fé e, ao tocar nas vestes, ela foi curada. Então, talvez, eu não sei, você esteja passando por um problema há pouco tempo e seus recursos já se acabaram. Entenda, busque aquele que é o dono do poder, porque o impossível vai acontecer.
Amém. Foi bom você falar sobre essa história, né, que é real. Que aquela mulher, ela sofreu 12 anos, mas um dia resolveu o problema dela. Sim. Né? E a gente está aí num ano que talvez você tenha recebido palavras, talvez você tenha recebido profecias, e talvez você está olhando para o quadro e está dizendo, rapaz, o ano está acabando, talvez não seja isso que Deus tem para minha vida. Eu acho que isso aí não foi algo vindo da parte de Deus. Eu acho que essas promessas não eram tão verdadeiras assim, mas eu posso te garantir que as promessas que o Senhor faz, Ele cumpre. E sabe, talvez tenha passado aí, sei lá, 10 meses, né? Já estamos em outubro, mas creia que Deus pode fazer. Em um dia, Ele pode mudar a sua história. Né? Nessa noite, Ele pode mudar a sua realidade. Amanhã você pode acordar com outra realidade. Né? Amanhã você pode acordar com boas notícias. Tudo depende se você crê. Né? Uma certa feita, Jesus estava com seus discípulos e um pai de um garoto chamou os discípulos de Jesus e pediu para que eles expulsasse o espírito maligno que estava ali atormentando o seu filho. Né? E aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aquele homem volta e fala com Jesus. E as palavras dele foram o seguinte: Jesus, se você pode, ajuda o meu filho. E Jesus, olhando para aquele homem, né, com um olhar de compaixão, ele disse, não, a questão aqui não é essa. A questão não é se eu posso fazer. A questão é se você crê. Porque se você crê, verás a glória de Deus. Então, queridos, o que Deus tem para você é essa pergunta, né? Não é se Ele pode fazer, é se você crê de fato. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. É verdade, né? E quando perguntamos e questionamos a Deus se pode, né? Ou fazemos uma oração desse tipo, de fato não estamos crendo. Sim, sim. Não estamos crendo. Aquela mulher do fluxo de sangue, muito bem colocado por Tayana, ela dizia, se tão somente eu tocar na Amém. orla da veste. Ela tinha uma convicção, ela tinha tamanha fé. Amém. Que ela não conseguia pensar assim, não, eu preciso pegar na mão, eu preciso pegar no braço, eu preciso que ele me olhe. Não, ela não precisava de nada disso. Ela dizia, não, se tão somente eu tocar na orla Amém. da veste. Muito bom. E ela tocou em Jesus de tal forma que ele sentiu sair dele virtude. Muito e bom. ele questiona, quem tocou em mim? Senhor, todo mundo te impressiona, te aperta, estamos aqui no meio de uma multidão. Ele fez, alguém tocou em mim diferente. Sabe? E nós temos a oportunidade hoje de tocar no Senhor de uma forma Amém. diferente. Amém. Crendo no impossível. Né? E é como o pastor André estava falando, talvez você esteja debaixo de uma circunstância tão desfavorável, de passando por um momento tão difícil na sua vida, e você esteja olhando para a circunstância e dizendo assim, isso aqui é impossível de ser resolvido, já tô em outubro, o ano vai acabar e tudo que eu acreditei para esse ano ainda não aconteceu. Sabe, como o Tayana também muito bem colocou, eram 12 anos, né, ela passando. 12 anos não são 12 dias, não são 12 meses, né? Entrava ano, saía ano, e eu acredito que a situação dela piorava, porque ela ia perdendo ela não podia estar no meio das pessoas. Então ela estava isolada, ela estava solitária, ela estava sem recursos. Ela poderia, né, e talvez até estivesse, antes de ouvir falar de Jesus, estar sem esperança. Sim. Né? Estar desacreditada. Mas na hora que ela ouviu falar, uma lâmpada acendeu, vamos dizer assim, algo nasceu, algo brotou dentro dela com tanta convicção que ela dizia, né? E o que estamos dizendo, né? Pode estar chegando dezembro, mas o que estamos dizendo, né? Temos que dizer a palavra. O compromisso do nosso Pai é com a palavra dele, ela não volta vazia. Então, diga a palavra, né? Como o pastor André também já colocou aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se ficarmos só nesse versículo, querido, não tem como dar errado. Não é verdade? De fato, é isso aí, né? Meu Deus do céu. O que como a palavra de Deus diz, né? Mantenhamos firme a nossa confissão, né? A nossa confissão de fé. Né? Não deixe de sair da sua boca
palavras negativas, palavras contrárias daquilo que é a verdade, daquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Se Deus falou algo ao seu respeito, fica com a palavra de Deus, né? Fica com o que Deus falou ao seu respeito. Não importa se pessoas estão falando o contrário, se pessoas estão dizendo, olha, acabou para você, o seu casamento faliu, o seu filho não vai voltar para a igreja, o seu filho vai se perder no mundo das drogas. Não fica com isso, fica com a palavra de Deus, né? E para todas essas coisas, a palavra nos respalda. E é por isso que nós devemos examinar as Escrituras, saber o que está escrito ao seu e ao meu respeito. E nisso iremos viver dias poderosos nessa terra. Né? E é para isso que estamos aqui. Para trazer luz à palavra de Deus, para trazer esse conhecimento de que se a gente de fato conhecer a palavra, nós não seremos envergonhados, nós não seremos confundidos. E por falar em não ser confundidos, Jesus, muitos pregadores falam sobre isso, né? Que Adão perdeu no jardim, mas Jesus, ele venceu no deserto, né? Porque a questão não é o ambiente que você está, a questão é o que você tem dentro. O que é que você tem dentro de você hoje? Se você tem a palavra de Deus, você vencerá o inimigo. Né? E Jesus, quando ele vai ser confrontado por Satanás, a todo momento, quando Satanás lançava uma palavra, Jesus rebatia com a palavra de Deus. Né? Então, em momentos difíceis, em momentos de perseguição, em momentos de talvez de falta ou de escassez, em momentos de lutas travadas, é necessário você ter a palavra de Deus dentro de você. E quando você for abrir a boca, é o que vai sair a palavra de Deus. Né? Então, busca se encher da palavra, para que quando a pressão vir, o que vai sair de você é a palavra. Amém. E assim, nós não servimos a um Deus que não fala, que não olha, que não toca, sabe? Ele é um Deus real, ele é presente. E, de fato, eu acho difícil você chegar para uma pessoa que se diz cristã e ela falar assim, eu não tive nenhuma experiência com Deus, não aconteceu nenhum milagre na minha vida, não aconteceu nada de impossível. Eu acho muito difícil, por quê? Porque Deus, ele trabalha com impossibilidades. Amém. Sabe, a gente vem para o Senhor, às vezes, cheio de perrengue, e às vezes a gente fala sobre impossível. Talvez o impossível para você seja, não sei, conseguir um emprego. Para outra pessoa, o impossível é o marido se converter. Cada um tem o seu impossível, do seu olhar natural, entende o que eu estou querendo dizer? Mas Deus, ele faz todos os dias pequenos e grandes milagres na vida de todo mundo. Então, talvez o que falta mesmo é a gente conhecer mais do caráter desse Deus, sabe? Para que a gente não fique olhando para o quadro que o diabo está pintando, porque o diabo, ele só sabe mentir, assim como Deus, ele só sabe falar a verdade. Então, de que lado nós vamos ficar? Né? Com o que o diabo tem dito, tem mentido ao nosso respeito, ou com o que Deus fala na palavra dele? Porque se de fato a gente se agarrar à palavra de Deus, irmãos, todos os dias a gente vai ter uma fé do tipo de Deus, sabe? Que acorda e declara aquilo que ele fala, porque como essa mulher, ela poderia se atentar ao quadro que o diabo estava pintando. Olha, você já tem 12 anos aí sofrendo, cadê o dinheiro? Né? Mas ela não, ela resolveu ousar, ela confessou e creu que Deus, ele era a resposta para todos os problemas, e assim foi. E sabe que quando a gente deposita esse tipo de fé diante do Senhor, ele nos olha diferente, assim como ele, no meio da multidão, falou, alguém me tocou, sabe? Como Dina falou muito bem, como a gente pode tocar Deus hoje? Às vezes a gente não precisa fazer grandes coisas, você não precisa estar passando por grandes coisas, mas sabe, depositar uma confiança em Deus, isso mostra tanta coisa. Amém. Isso acelera tantas coisas na nossa vida, sabe? Aquilo às vezes que a gente nem orou, Deus nos dá. Amém. Um desejo no nosso coração que ninguém sabe. É algo tão distante para você que você nem revela em oração para o Senhor, mas ele tem prazer em realizar até os pequenos desejos do seu coração. Amém. É verdade. Vai. É isso mesmo, né, queridos? E a dúvida, na verdade, ela rouba a fé, né? Rouba a palavra de Deus. Né? Tem uma passagem onde Jesus, ele diz que ali Jesus não pôde fazer muito milagre por causa da incredulidade do povo. Né? A incredulidade vai roubar
você de viver o impossível, né? E se ainda está impossível, nós precisamos nos analisar e fazer aquela autoanálise. Será que eu estou incrédula acerca dessas coisas? Sim. Né? E eu acho que como base, algo que uma coisa que eu gosto muito de meditar é sobre a obra da redenção, né? Porque quando você entende que você foi remido, né? Que a obra da redenção ela é completa e não precisa de mais nada. Sim. Ali ele conquistou tudo para nós. Saúde, prosperidade e vida eterna. E além disso tem mais o quê? Né? Tudo vai se encaixar nesses 3 setores da redenção. E tudo que você necessita está pronto, está preparado. Amém. Agora é o braço da fé para alcançar. Porque nada tem de me pedido. Sim. Se você não me pediu nada ainda. Você está aí murmurando e não está pedindo. Às vezes a gente está reclamando com Deus. Sim. E se queixando, né? Deixando a incredulidade falar, usar a nossa boca, né? Quando nós murmuramos, é a incredulidade saindo pela nossa boca, né? E a Bíblia diz que o coração fala do que ele está, a boca fala o que o coração está cheio. Então, que o nosso coração se encha de fé, sabe? Nós estamos chegando de fato ao final de 2021. Mas nós estamos chegando ao final de 2021 com muita expectativa. Amém. Sim. Cheios de expectativa naquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito, que somos supridos, que somos saudáveis. Amém. E nós não podemos, Tayana e André, ter uma vida, né, abaixo daquilo que ele conquistou para nós. Sim, sim. Uma vida aquém, porque além também não existe. Né? Ele conquistou tudo na maior perfeição para nós. Então não tem como a gente ter... se conformar, não se conforme. Enquanto você está achando, tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema, não. É assim, estou enfermo mesmo, é assim mesmo, vou tomar remédio, talvez eu fique bom, talvez eu não fique. Enquanto existir esse conformismo, né, que eu acho que esse conformismo ele também está ligado um pouco à incredulidade. Sim. Porque nós não cremos, não ousamos em crer que nós podemos ser curados até instantaneamente. Tem curas que são progressivas, mas tem curas que são instantâneas, né? Mas nós não podemos deixar de acreditar nessas coisas. Porque é a verdade absoluta sobre nós. O que nós estamos vendo no natural não é a nossa realidade. É isso mesmo. A nossa realidade é o que está na palavra. Amém. É isso que nós precisamos desejar viver e não aceitar, não nos conformar de viver abaixo disso. Amém. Não é verdade? É isso mesmo. Porque Jesus ele pagou um alto preço, né? Para que hoje possamos ter uma vida, e não uma vida qualquer, medíocre, mas uma vida em abundância. Amém. E não é muito pelos nossos esforços, é porque Ele fez. Amém. E Ele quis que fosse assim. Mesmo. A gente só precisou receber e a gente recebeu. Amém? Vamos começar agora o momento de perguntas. Se você está aí nos assistindo e ainda não compartilhou essa live, está em tempo, compartilha, tá bom? E faz a sua pergunta. Hoje estamos falando sobre o Deus do impossível. E se você chegou aqui e ainda também não comentou, não participou do nosso sorteio de hoje, dá tempo, comenta aí, eu quero esse CD. E você já vai estar participando do sorteio do CD Tudo é Possível que Crê, de Eliana Rodrigues, mulher ungida. Já veio na nossa igreja, canta muito. Muito bom. Vamos ao momento de perguntas. Vai mandando a sua aí que a gente vai responder na luz da palavra. Amém? Deus nos ajude. Vamos lá. Como ajudar um familiar que é resistente à palavra de Deus? Orando por ele, né, principalmente. E, se possível, né, se você tem uma abertura, fale do amor de Deus, mas não seja aquela pessoa chata, né, que está ali dizendo que você vai para o inferno é o seu lugar se você não se arrepender. Não, pregue o amor do Senhor, né, pregue salvação, pregue a bondade de Deus, pregue a misericórdia, a graça, o favor. Tem tanta coisa para falar, né, e às vezes a gente perde o ouvinte porque a gente está julgando, apontando um dedo, dizendo você é assim, 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 você não presta, você não vale nada, sabe? Procure trazer uma palavra que tome o coração dessa pessoa, enche o coração dela de esperança. Né? A gente estava com o pessoal hoje à noite e eu acabei dando uma palavra para um rapaz na fila de um banco. E foi com todo o amor, com todo o carinho. Né? E ele recebeu aquela palavra e depois ele disse que aquela palavra ficou no coração dele por dias e ele resolveu aceitar Jesus. Que maravilha! Né? Então, tem muito o que se fazer. Então, procure amar as pessoas. Ore, ame pessoas e pregue a palavra.
né? E muitas vezes o seu parente que ainda não é cristão, ele vai ouvir de você, mas ele também quer ver as suas atitudes. Lembre, principalmente as mulheres, né? Porque a palavra está para as mulheres, diz que a mulher é sábia, a mulher santa santifica o seu marido. Isso também serve para todos os outros parentes, né? E familiares. Se você é sábio, procure santificar o seu marido, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, através das suas atitudes, das suas ações e das suas reações. Amém. Como eu posso expressar Jesus no meu trabalho sem parecer invasiva? Na verdade, é o nosso testemunho, né? Muito É bom. o nosso comportamento. Como Sim. vamos nos comportar nas nossas vestimentas, no nosso linguajar, né? Como vamos falar, como procedemos com as pessoas, né? Sendo longâmino, usufruindo de tudo que o Senhor já nos concedeu, né? Botando Sim. para fora, né? O amor, andar em amor é muito importante, né? Principalmente quando nós andamos num trabalho com pessoas ímpias, com pessoas que não conhecem o Senhor. Né? E para que a gente consiga ter êxito, é preciso ter muito amor mesmo, expor o amor, porque às vezes não vai compreender o que a gente fala, não tem o discernimento do espírito para entender o que nós falamos. Então, o amor, eu acho que é o carro-chefe, né, para que a gente consiga Amém. até demonstrar em atitudes, o nosso comportamento, eu acho que vai ser a base mesmo, andar em amor e um comportamento segundo a palavra. Nos comportar segundo a palavra, ter um linguajar adequado para que a gente consiga obter êxito. Muito bom, muito bom. Muito bom. E talvez pessoas estejam no trabalho, né, onde só ela é cristã, ela está dizendo, rapaz, eu estou no meio de um bocado de endemoniado, mas saiba que Deus te colocou nesse exato lugar para você brilhar, para você ser luz, para você resplandecer, né, para você ser o testemunho de Deus aqui na terra. Então fique ligado, porque às vezes no lugar que o Senhor te colocou, Ele quer te usar naquele ambiente para salvar vidas. Isso aí. Como ter fé em meio a tantos relatórios ruins? Muito bom. Se apegando à fé. Querido, se a gente for parar para analisar, tem muitas vozes no mundo, né? Internet, jornais, e tantas outros meios de comunicação, né? E se a gente não parar e selecionar aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos colocando para dentro, de fato a gente não vai ter fé. E se a gente tiver fé, é uma fé pequena, uma fé minúscula, uma fé que não resolve muita coisa. Mas se de fato a gente tira tempo para examinar as Escrituras, estar buscando ter intimidade com Deus, com certeza a sua fé só vai de aumento em aumento e você vai viver dias maravilhosos. Mas não tem como viver por fé. E lembre, o justo vive pela fé. Não tem como viver por fé se você não tem colocado coisas relacionadas à fé para dentro de você. Então, busque ouvir fé, busque meditar na palavra de Deus sobre o tema fé e você vai ver você crescer espiritualmente, né? Crescer nesse assunto tão poderoso. Amém, amém, amém. Pastor, como vencer a oscilação espiritual? Falou, pastor, vamos passar para dinamite aqui. Dinamite. Como o pastor já falou, né? Ouvindo fé, né? Colocando fé para dentro, né? A gente oscila porque deixamos de fazer algo. Sim. Né? Deixamos de orar ou deixamos de meditar na palavra. É o momento onde vamos oscilar. Quando deixamos de fazer aquilo que nos enriquece espiritualmente. Que seria ouvir a palavra, congregar, excluir da nossa vida, né, as coisas que não traz fé pra gente, né, assistir noticiário, você ouve muito fé, mas você em contrapartida ouve muito noticiário. Então um dia você tá bem, no outro você não tá, porque você está oscilando, você está tirando seus olhos do Senhor em algum momento. É isso mesmo. E olhando para o cenário natural. Então, assim, eu acho que para as duas respostas, eu acho que se encaixaria. Deixe de assistir televisão assim. Assista TV Conteúdo toda terça-feira à noite, que vai edificar a sua fé, né? Amém. Se atentar para a palavra, queridos. É a forma que nós temos para não oscilar. Criar mesmo o hábito de meditar na palavra todos os dias, de ouvir fé todos os dias, separar um tempo Amém. todos os dias para orar em outras línguas, para ter uma comunhão com o Senhor todos os dias. Porque quando Amém. deixamos de fazer isso, a tendência é que nós viemos a oscilar mesmo. Sim.
Sim, de fato é isso aí. Amém. Vamos lá. Se alguém espera algo em Deus, espiritual ou material, há muito tempo, só que as suas atitudes não favorecem para que essa coisa aconteça, o que essa pessoa deve fazer? Sendo que, às vezes, essa pessoa não percebe que está errando. É porque essa pergunta foi meio terceirizada. Resumindo, aí, meu irmão. a pessoa está crendo, está esperando, na verdade, algo, seja um crescimento espiritual ou algo material, uma casa, um exemplo, né? Sim. Há muito tempo. Só que a mesma pessoa que deseja que isso aconteça está tendo atitudes erradas, Sim. que não condizem. E a pessoa não nota que ela está errada. O que é que eu posso fazer para trazer essa revelação para ela de que ela está errada? Rapaz. E que se ela se consertar, isso vai acontecer na vida dela. Sim, sim. A palavra de Deus diz que pedir e pedir mal. E quando a gente ouve essa passagem, né, esse versículo, a gente tende a pensar assim, não, peraí, eu acho que eu estou pedindo da forma errada. Mas nem sempre é o que você fala. Talvez você está falando a coisa certa e está fazendo a coisa errada. Então, para isso, precisa de um alinhamento. E se você, né, nessa situação, se você conhece uma pessoa que está vivendo essa realidade, que está falando a coisa certa, mas não está praticando a coisa certa, se você tem abertura, chama essa pessoa, mostra a ela a luz da palavra, né, o que está acontecendo. Quer ver uma coisa? Para enfermidade, em amor. Para enfermidade, né? Se a pessoa está passando por enfermidade, né, e você está percebendo ali que ela talvez não esteja andando em amor, você traz ela para a palavra de Deus e mostra que tudo opera pelo amor. Coríntios fala, em outros textos da Bíblia fala que tudo opera pelo amor. Então você mostra para ela, olha, se você não amar pessoas, é impossível que a fé opere em você, porque você não está andando em amor. A mesma coisa para a vida financeira. Se a pessoa não dizima e oferta, ela não pode colher, né, frutos bons, frutos positivos. Porque a palavra de Deus é clara que aquilo que o homem planta, certamente ele colhe. Então, em amor, chama essa pessoa, traz versículos bíblicos e mostra para ela a verdade. E aí, André, se ela não ouvir, se ela não der credibilidade, aí, meu irmão, minha irmã, ficou um pouquinho complicado para ela, mas a sua parte você fez e aí você descansa no Senhor. E interessante que algumas promessas, existem promessas, né, que Deus nos deu. E existem promessas que são condicionais, na verdade a maioria, ou seja, para que se cumpra, existe uma condição que nós precisamos estar seguindo. Né? Se você quer ter uma vida longa na terra, olha só, você vai ter uma vida longa na terra, que promessa maravilhosa, mas você precisa honrar pai e mãe. Né? Você quer ter suas finanças protegidas do devorador, você precisa ser dizimista. Né? Você quer prosperar, você precisa dar, semear. Então, existem promessas que não é difícil a gente alcançar. Agora, a gente precisa também ver o que é que tem ali de condicional. A gente precisa se submeter e obedecer à instrução de Deus. Então, Amém. Às vezes, essa pessoa está, de fato, crendo há muito tempo por algo material ou espiritual, mas o condicional ela não está fazendo. Ela está olhando para a promessa, mas a parte que é para ela fazer, às vezes ela está esquecendo. Então, de fato, é mostrar a luz da palavra, entender que Deus ele trabalha com princípio. Amém? Amém. Vamos lá. Às vezes as pessoas esperam ser tocadas, ou seja, sentir arrepios, tremer, para ir na igreja, né? Aceitar o Espírito Santo ou se batizar. O que vocês acham sobre isso? É errado a pessoa só querer ir na igreja se for tocada, se sentir algo? Você falar em relação também a ser batizada? Ou falar em outras línguas, ela precisa de um arrepio? Quando é tocada. Sabe, quando sente algo na pele, eu me arrepiei, eu fui para a igreja um dia e eu ouvi uma palavra e aquilo foi de Deus. Às vezes a pessoa espera a performance para buscar a Deus, né? Isso é errado? Não é que seja errado, mas eu acho que só denuncia a maturidade espiritual da pessoa. É uma pessoa que não conhece de fato a palavra. É verdade. É uma pessoa que não tem experiências com o Senhor e que não é errado que ela vá, é a forma que ela está conhecendo, que ela está tendo aproximação com o Espírito Santo, né? E não é errado que ela vá por esse motivo,
né? Errado ela deixar de ir. É verdade. Né? E lá ela vai ouvir a palavra e ela vai vir um amadurecimento espiritual. Sim. E muitas das vezes o que é que acontece? Essas pessoas vão por esse motivo e o coração está limpo, e o coração está recebendo a palavra, não tem maturidade de conhecimento da letra, da palavra, mas tem experiências sobrenaturais com o Senhor. Amém. Né? Então, assim, se a forma que a pessoa está iniciando aquilo ali, que continue, não é errado, porque você está buscando o Espírito Santo. Amém. Você pode não ter maturidade acerca da palavra, você pode não conhecer os princípios e não conhecer muita coisa da palavra. Mas se é uma forma que o Senhor achou para ter acesso à sua vida, né? Isso. Não deixe de ir porque vai por causa do desejo, ou só sente que... Quando a maturidade for chegando, a revelação for descendo ao teu espírito, né? Amém. A palavra for revelada para você, a pessoa vai amadurecendo e os motivos e as razões pelas quais ela vai procurar Jesus vão mudando. Amém. Acho que não é errado. Muito bom. E Deus, ele sempre vai nos alcançar no nosso nível de fé, né? Então, se você começou aí a sua caminhada com Deus, não se preocupe não, né? O importante é ir, como Dinamite falou aqui. Verdade. E esse é um lado muito interessante, essa visão. Existe o outro lado também, que às vezes pessoas, né, que são novas na fé, quando sentam em uma igreja que não vem nenhum profeta falar de Deus, ou ela não sente um arrepio no culto, ela já acha que Deus não está ali, procura outra igreja para congregar. Existem esses extremos, então não é dessa forma. Afinal, a gente não é um ciente, a gente é um crente. Amém. E não é porque Deus não usou alguém para falar com você, ou porque você não rodou na igreja ou não falou em línguas, que Deus não está ali tratando algo com a gente, né? Às vezes as pessoas são acostumadas a culto do mover do Espírito e se recusa a entender que Deus está em um culto de ensino também da palavra. Amém. Então, de fato, a gente precisa ter um equilíbrio nisso. Como foi falado aqui muito bem, a gente chega desejoso e Deus está vendo a intenção do nosso coração, mas a gente também não pode julgar, às vezes, algumas igrejas, porque ninguém falou comigo, então Deus não está nesse lugar. A gente precisa ter um equilíbrio, porque senão existem pessoas que ficam de igreja em igreja procurando só o mover. E Deus, ele está em todos os lugares, isso é verdade, mas você não pode ser guiado para qualquer vento, sabe? Porque existem muitas pessoas presas nisso. Eu só congrego na igreja que Deus usa alguém para falar comigo. E, às vezes, pessoas até erram, né? Porque sabe que pessoas vão ficar na igreja que existe o poder do Espírito e começam a forjar um mover que não é do Espírito, né? As pessoas começam até a profetizar pela carne. Talvez Deus dê uma direção, só abrace, mas a pessoa quer abraçar e quer falar que é para casar com fulano, casar com ciclano. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não é guiado por vento de doutrina ou aquilo que parece que o fogo está ali. A gente é guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Muito bom. Vamos lá. Próxima pergunta. Como saber quais são as promessas de Deus para mim? Bíblia. Sabe, queridos, como a Tainá falou aqui, Deus vai usar pessoas. Cremos na unção profética, cremos na profecia, no mover do Espírito. Mas a gente crê em todas essas coisas, de cabo a rabo, meu irmão. Até o tutano. Mas saiba que todas as palavras, todas as profecias, todas as promessas do Senhor, elas são embasadas na palavra de Deus. Então, quer conhecer uma profecia? Quer conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida? Medite na palavra de Deus. Outra coisa, como a Tayana falou aqui, se alguém trouxe uma palavra para você e você ficou com um pé atrás daquilo que aquela pessoa falou, não julgue a pessoa. Né? Como a palavra de Deus diz, não julgue o profeta, julgue a profecia. E como é que você julga a profecia? Através da palavra de Deus. Vê lá se está constando aquilo ali para a sua vida. Como é que Deus, que é um Deus de amor, é um Deus longânimo, um Deus que deu vida, Ele é um Deus que vai tirar a vida. Quando a gente vê muito por aí, né? Olha, Deus vai te colocar na sepultura, Deus vai te colocar no leito. Sabe, isso não é o caráter do nosso Deus. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudanças. Então, se Deus é bom, como é que Ele mata pessoas?
né, como muitos acreditam por aí. Então você precisa de fato ouvir as profecias, seja profeta, seja de uma palavra vinda do púlpito, ou sei lá como você chama aí na sua igreja, da tribuna. Você deve de fato examinar as escrituras. Amém. Sobre perseguição, como eu posso responder a isso? Indo, né? A Bíblia fala que tempo, motivo de grande alegria quando passar por perseguição. É verdade, né? É motivo para a gente se alegrar. Até nós tivemos uma reunião do diaconato da igreja e um exemplo que o nosso líder usou foi falando que uma árvore cheia de frutos, quando a pessoa não consegue alcançar o fruto com a mão, vai jogar pedra. Isso mesmo. Para poder arrancar o fruto. E o que é que a árvore vai dar para aquela pessoa? O fruto que ela tem dentro dela. Isso. Né? Então, o que você tem dentro de você, o que nós temos dentro de nós é amor. Amém. Né? É amor, é longanimidade. E é assim que nós vamos vencer as perseguições, é em amor. Né? Pode parecer complicado, né, a princípio, né? Como é que eu vou lidar em amor com uma pessoa que está me maldizendo, falando mal de mim? Queridos, você consegue perdoar. Nós conseguimos perdoar. Primeiro, nós precisamos liberar esse perdão, sabe? Porque às vezes a gente está dizendo, estou sendo perseguido, mas nós precisamos primeiro perdoar essa pessoa. Amém. Né? Perdoar a ignorância dessa pessoa, Sim. a falta de conhecimento, a falta de amor, né, dessa pessoa, né? E amar e ponto, é assim. E se alegrar, porque você está dando algum fruto. Amém. Né? O estranho seria se nada estivesse acontecendo, né? Se ninguém estivesse achando ruim a sua vida, aí é que é estranho. É isso mesmo. De contrapartida, né, tem uma outra realidade. A palavra de Deus diz que era para a gente se alegrar quando a gente for perseguido, caluniado, mas saiba que a gente não deve dar motivos para isso acontecer. Né? A palavra de Deus está dizendo, olha, quando você é inocente nessa situação, se alegre, porque de fato você está agradando o coração de Deus. Mas não dê motivos. E qual é o motivo? Às vezes a pessoa está ali devendo a um cobrador e o cara está lá mesmo perseguindo, o cara está lá cobrando. E isso não é uma perseguição que agrada o coração de Deus. Então, se tem algo desajustado na sua vida, alinha isso aí, procura melhorar, procura consertar essas coisas e com certeza Deus irá te honrar. Né? Esse tipo de perseguição que é para a gente se alegrar é pelo Evangelho. Pelo Evangelho. É quando alguém fala minta e você não mente. Isso. Né? Quando alguém te faz uma proposta e você recusa por amor ao Evangelho. Né? Então, se for esse tipo de perseguição, comece a rir aí, viu? Existe uma forma de saber se alguém realmente está falando em línguas ou só está fingindo? Sim, né? Existe um dom que deve fluir dentro da igreja, que é de discernimento de espírito. Você é para a igreja do Senhor, não é apenas para pastores, não é apenas para ministros, não é apenas para as irmãs do coque, não, é para toda a igreja. Se você deseja que esse dom se manifeste na sua vida, é só pedir ao Senhor e Ele dará. Né? Agora, de fato, é preciso estarmos aguçados no Espírito. Não tem como esse dom fluir dentro da igreja se a igreja está dispersa, se não estamos buscando ter intimidade com Deus. É possível sim, você ver uma pessoa falando em outras línguas ou se movendo meio estranho dentro da igreja, né? E você perceber no Espírito. Não é algo carnal, queridos. Não é o que você faz com a sua mente. É algo que você faz pelo Espírito, que você sente pelo Espírito, que você ouve pelo Espírito. E tem pessoas que até sentem o cheiro. Né? O nosso pastor fala em relação a pecado da prostituição, se eu não me engano. Ele diz que sente o cheiro quando a pessoa está em pecado, né? De prostituição. Ele sente o odor daquele pecado. É o quê? É uma sensibilidade no Espírito. O dom de discernimento de Espírito. Busque, é bíblico, é para você. E, André, mas diz que é para buscar o melhor dom, né? A palavra de Deus diz, é o melhor dom para se usar naquele momento. Se você está percebendo algo do tipo, ora ao Senhor, Pai, eu preciso que esse dom seja ativado aqui, né, no nosso meio, para que haja uma edificação na igreja. E com certeza o Senhor vai ceder esse dom para você, para a igreja do Senhor, para a igreja fluir bem. Mas uma das coisas que a gente precisa é analisar para que queremos o dom. Sim. Né? Discernir a intenção do nosso coração, né?
que seja de fato para a edificação da igreja, para a edificação dos santos. Né? Não o dom só para a gente saber quem está e quem não está, não só para o nosso próprio prazer, nosso próprio ego. Mas de fato para a edificação dos santos. Né? Amém. Muito bom. Muito bom. Pastor, se eu pecar e depois me arrepender, mesmo assim eu vou sofrer as consequências desse meu erro? Tô fora, vou passar pra Dina aqui. Estreitando. Veja bem, é bom que se arrependa, né? Mas existe uma lei, nós falamos, a escola bíblica do mês passado foi todo sobre semeadura, né? Sobre o poder da semente, né? E tudo que plantarmos, queridos, certamente colheremos. Isso mesmo. Certo? Mas nós podemos mudar a rota da nossa vida a partir do momento que nos arrependemos. Né? Muito bom. E mudamos a direção em que estávamos indo. Né? Então, se fez algo que não agradou ao Senhor, pede perdão e segue em frente. Amém. Né? E se prepara para a colheita. Ela é inevitável. Sim. Mas tenha misericórdia do Senhor sobre nós, né? Sim, muito Tenha bom. misericórdia do Senhor sobre nós. Ele não vai te colocar no leito por causa disso, mas é muito importante que a gente tenha que o arrependimento exista e flua do nosso espírito, Amém. né? Para a gente mudar de fato a rota da nossa vida. Amém, muito bom. Essas foram as perguntas de hoje e você tem a oportunidade de toda terça-feira estar aqui nos fazendo, né, perguntas. Já vamos fazer o nosso sorteio para a gente dizer que é o grande ganhador. Mas agora vamos de considerações finais, tá bom? Quero mandar um abraço especial, né, pro pessoal de Alagoinhas que está nos assistindo. Um grande abraço, um beijo aí, coração de cada um de vocês. Um abraço para o irmão Edilson e para a Juliana que está fazendo aniversário hoje. Deus continue abençoando vocês. Né? Quero convidar você que é de Catu, né? Temos aqui um trabalho aqui no Maringá, né? Na zona rural aqui, próximo do Sítio Novo, Panelas, todos os domingos às 10 horas da manhã e às terças-feiras às 19 horas, né, com o nosso pastor Vado Santiago e sua esposa Delmara, no Tempo Poderoso, e você será muito bem recebido naquele lugar. E também temos um outro projeto, um outro trabalho aqui na Rua Juraci Júnior, número 154, aqui no Pioneiro, tá certo? Você é convidado para estar conosco e dentro de alguns dias estaremos aí com uma grande novidade, estaremos com um endereço novo aí. Tem um pessoal que já está andando na cidade, já sabe onde mas fica ligadinho que a gente vai informar aqui. É isso aí. Se você é de Pojuca ali, né, da região, temos a nossa igreja com culto toda terça-feira, culto de oração, iniciando às 19 horas. Quinta-feira temos nossa Quinta Top, que também começa às 19 horas. E domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, às 10 da manhã. Esse mês estamos tratando sobre a recompensa da honra. Um tema maravilhoso, tá bom? Então vai lá nos visitar na nossa Escola Bíblica. E à noite, no domingo, culto de celebração às 18 horas. A nossa igreja fica localizada no centro da cidade, em frente à Praça M. Então não tem erro, logo ali, próximo à linha do trem, tá bom? E de segunda a sexta, como você já sabe, o nosso programa também está na Rádio Nova FM 105.7. Então vai lá, sintoniza de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, tá certo? E aí, Dina, considerações finais, quer deixar uma palavra? Amém, queridos. Eu quero agradecer, Tayana, pastor André, pela honra de estar aqui com vocês. A honra é nossa. Sabe, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso Deus, ele é especialista em realizar coisas impossíveis em nossas vidas. Ele é um Deus que muda a nossa história num piscar de olhos. Nós precisamos continuar crendo. Eu te encorajo a continuar crendo e declarando que Ele já mudou a sua história, sabe? Ele tem prazer na sua alegria plena, em te ver plenamente realizado. Esse é o nosso Deus. Creia que Ele fará grandes coisas. 2021 não acabou. Amém. Esse é o seu ano, esse é o meu ano, esse é o ano do impossível. Amém, Amém, queridos? Amém. Já temos o nome do nosso grande ganhador de hoje, né? Antes do momento de oração, já vamos dizer logo. E mais uma vez, gente, participe, porque esse povo ganha presente, viu? Valmi ganhou o CD de Eliana Rodrigues. Tudo é possível ao que crê. Amém. Parabéns, Valmi. Valmi, a gente já tem prêmios para te entregar acumulados. Então procura a gente aí, Valmi. Tá certo? E vamos orar? Vamos falar com Deus? Momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
Amém. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor, de conhecer mais de Ti. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode fazer. Pai, tem pessoas neste exato momento, Pai, crendo no Teu milagre, crendo no Teu poder. E em nome do Teu Filho amado Jesus, nós iremos confessar algumas coisas aqui, ligando na terra. E a Tua palavra diz que o que é ligado na terra será ligado no céu. Pai, nós oramos por pessoas que se encontram enfermas neste momento. Senhor, verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu declaro cura apressadamente brotando no corpo dessa pessoa que está crendo aí, que ela colocou a mão na enfermidade. Eu oro agora e eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, enfermidade seque desde a raiz. Eu declaro essa pessoa curada instantaneamente e ela glorificando o nome do Senhor. Pai, oro também por pessoas que estão com dificuldade para dormir, pessoas que estão ansiosas, depressivas, pessoas que estão com síndromes. Eu repreendo agora todo espírito maligno. Em nome de Jesus, solte o entendimento dessa pessoa, que ela possa dormir, que ela possa ter o sono do justo. E eu consagro a mente e o coração dessa pessoa ao reino dos céus. E eu declaro um tempo novo. Pai, oro por portas de emprego sendo abertas, Senhor. Como a nossa ministra disse aqui, o ano ainda não acabou. E eu declaro chuvas de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Emprego chegando, ligações esperadas e inesperadas sendo recebidas e pessoas abrindo, Senhor, empresas, pessoas abrindo seus próprios negócios e o Seu nome, Pai, sendo glorificado. Muito obrigado, Pai, por paz em Pojuca, paz em Catu, paz em Alagoinhas, paz, Senhor, na cidade onde essa pessoa tem declarado a Tua boa mão sobre este povo, em nome de Jesus. E é isso, Senhor, que nós te pedimos, certo do que o Senhor fará todas essas coisas e que o Seu nome será glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até terça que vem.